Eles estavam caminhando para onde? Para o Jardim das Oliveiras. No versículo 32 começa mais um subitem chamado no Getsemane. Getsemane é o que, Thelma, que nós vimos? Prensa de azeite, não foi isso? Então, lá no Getsemane, nós vimos que temos as oliveiras e as pessoas podem comer também azeitonas, claro que podem. Mas o grande produto da azeitona é o azeite, certo? E Getsemane quer dizer prensa de azeite. Está aí o momento de domingo da Rádio Relógio, não é? O momento em que ficamos sabendo mais. Tem pessoas que podem dizer assim, Rádio Relógio, o que ela quer dizer com isso? Não, só quem viveu sabe. Quem não viveu, deixa para lá. E vamos ver o que acontece então agora. Dirigem-se a um lugar cujo nome é Getsemane. E ele diz aos seus discípulos, vejam lá, Jesus e os 11, diz a eles, sentai-vos aqui, enquanto eu estiver orando. Jesus não ia orar perto deles. A Luciane está dizendo, não se pode comer azeitona. Eu fiz isso, é fel puro, cuspe tudo. A azeitona que está lá na oliveira, não é? É isso mesmo, ela tem um fim adequado, não é? Muito bem, então voltemos aqui. E aí, então, ele não ia orar ali exatamente onde ele deixa os discípulos, ok? Ele diz, sentai-vos aqui enquanto eu estiver orando, e levando consigo os mesmos 3 que sempre levava quando ia fazer alguma coisa mais específica, que ele não levava os 12, levava apenas os 3 mesmos apóstolos. Pedro, sim, Pedro, Tiago e João. Tiago e João, 2 irmãos. Tiago e João eram irmãos de sangue. E levava Pedro. Nós temos André, que era irmão de Pedro, também apóstolo, mas esse não ia. Ia Pedro e os irmãos Tiago e João, que Jesus chamava de irmãos Boanerges, que quer dizer tempestade, porque eram jovens e eram afoitos, impulsivos, e Jesus os chamava assim. E ele, então, levando consigo Pedro, Tiago e João, começou... Agora vejam só, atenção ao que eu vou falar. Quem escreve isso aqui, quem é? Quem escreve isso aqui que é a narração do Evangelho, não é pouca coisa. Quem escreve esse Evangelho é Marcos. Marcos foi discípulo de quem? Do nosso querido discutidor com Jesus, o nosso Pedro. Pedro é uma pessoa maravilhosa, de uma capacidade fenomenal, ao ponto de Jesus dizer que sobre ele se apoiaria o início da divulgação do Evangelho entre os judeus. Ele ficou em Jerusalém e ali, na Casa do Caminho, ele começou a promover a divulgação do Evangelho. Ok. Mas Marcos foi discípulo de Pedro. Tudo que está aqui foi de Pedro que Marcos ouviu. Atenção, por que você está dizendo isso, Cristina? Porque nós vamos ouvir agora o que Pedro disse a Marcos, que estava sendo o estado emocional de Jesus naquele momento. Jesus é um espírito puro. Um espírito puro, seja o que for que aconteça, fica desequilibrado? Um espírito puro fica arrasado, triste, preocupado, atônito, perdido? Não. Não seria um espírito puro. Mesmo quando Jesus fala o que fala no momento
de muita dor, ele fala o que fala, para que fosse mais tarde registrado. Era uma lição. Nos momentos de maior dor, faça isso. Ele não vai dizer o que um espírito puro vai fazer em determinados momentos. Por quê? Porque nós não somos espíritos puros. Quando nós falamos à criança o que ela deve fazer, nós fazemos o que a criança faz, o que dizemos para ela fazer. Olha aqui, Juquinha, não ponha o dedo naquela tomada, porque aquilo vai fazer mal para você. Ele cogita, o adulto, em botar o dedo na tomada? Não, ele está falando para a criança. Ele está falando, ele pode até conversar com alguém, se a criança é daquelas crianças mais difíceis. Imagina, nesse mundo, criança difícil, bobagem. Ele pode contar uma história para outro adulto, para que a criança escute, não é? E a criança fica interessada, né? Contar história, chega. Que envolva uma criança levar, né? Ter que chorando muito, porque botou o dedo na tomada. Aí, talvez levado pela história, a criança não vai lá botar o dedinho. Nós somos ainda muito assim, impressionáveis. Aqui, onde estou? Estou perdida. Eu estou perdida. Jesus não fica perdido, mas eu sou espírito imperfeito. Espírito imperfeito pode ficar perdido? Mas é quase sempre o que a gente acaba. O importante é nós percebermos que estamos perdidos. Isso já é meio caminho andado para nós não estarmos mais. Mas é importante que nós estejamos atentos. Por isso nós falamos, vigiar e orar, não é? Para não cair em tentação, para que a gente não se sinta perdido, inseguro. Vamos com calma, vivendo um dia de cada vez. Vamos ver a visão de Pedro. Muito bem. Olha só o que Pedro disse. Quer dizer, Pedro disse porque quem está escrevendo é Marcos. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a ficar atônito. Pasmar-se. Aqui o nosso tradutor, o Haroldo Dutra Dias, dizendo que ficar atônico é ficar meio perdido, sem saber o que fazer, ficar atônito. E a angustiar-se. Imagina, espírito puro, angustiado. Fica com rugas de preocupação, o que vai acontecer. E aí nossa Rita diz, essa descrição, então, é a visão de Pedro sobre o que Jesus estava sentindo. Sua explicação clareou muito essa... muito bem, é isso. É isso. Como é que a pessoa pode saber, olhando, o que o outro está sentindo? A pessoa vai interpretar. Olha, quando eu faço essa cara, ou mesmo sem fazer cara nenhuma, vocês já viram, às vezes eu estou assim. E a pessoa diz assim, você não está gostando do que eu estou falando, né? Não, eu estou prestando atenção. É só que eu estou olhando e prestando atenção. E a pessoa diz, não, mas você está com uma cara que parece que você não está gostando. Assim, gente, que cara de quem está prestando atenção. Você não pode prestar atenção assim. Não é? Você prestar atenção, pode ser que para a pessoa seja. Mas o que a gente pode fazer, então, é interpretar caras. E como Pedro poderia não estar lá muito bem, ora, Jesus acabou de dizer para ele que ele vai negá-lo 3 vezes. Provavelmente ele não está muito bem, não é? Emocionalmente, Pedro pode não estar muito bem. Mas ele olha para Jesus e ele faz aquilo que se costuma dizer de projeção. Não é? Isso é uma hipótese. É uma hipótese. Ele bota no rostinho de Jesus o que ele mesmo está sentindo. Começou a ficar atônito e a angustiar-se. Ok, Marcos. Diz a eles, olha só a interpretação que a gente faz. Jesus diz, minha alma está cercada pela tristeza até a morte.
Olha que interessante, ele diz que a alma dele está triste? Disse? Não, ele diz que a alma dele está cercada pela tristeza. Ele é um ponto, ele é uma ilha no mar da tristeza. Mas ele não está triste, está? A alma dele está cercada pela tristeza. E o que é a tristeza? A tristeza são os corações ainda imaturos, rebeldes, e que fazem ainda escolhas que trazem consequências muitas vezes não positivas. Isso tudo é triste. Mas, no sentido geral, porque estamos fazendo coisas naturais de espíritos imaturos, espíritos imperfeitos. Mas ele não está triste. Minha alma está cercada pela tristeza até a morte. Até a morte o quê? Até o momento em que ele vai se desligar ali daquele corpo, porque depois o corpo vai sumir, né? Sabe? Depois o corpo some. Por quê? Afinal, Jesus é o quê? Um espírito puro. O que ele pode fazer com a matéria? O que a vontade e o pensamento dele determinar que aconteça. Pega 5 pães e 2 peixes, alimenta 5.000. Pega um corpo chagado na hanseníase, na lepra, e o torna limpo, instantaneamente limpo. Essa é a mente de um espírito puro. Minha alma está cercada pela tristeza até a morte. Permanecei aqui e vigiai. Foi claro ele? Que acham? Dá espaço para interpretação que não seja o que ele falou, vigiar, não é? E ficar ali o quê? Permanecei aqui e vigiai. Vigiai é sair para colher, fazer o azeite. Vigiar é colher flores. Vigiar é dormir. Não, vigiar é ficar em vigília, que é acordados. Permanecei aqui e vigiai. Indo um pouco adiante, prosternava-se sobre a terra. Então, quem ele levou com ele? Pedro, Tiago e João, para mais adiante, onde ele foi orar. Sim, na verdade, ele diz isto a eles 3, ok? Quando ele diz isso, minha alma está cercada pela tristeza até a morte, ele já se afastou dos outros, no caso, 8, certo? Deixou os 8, levou os 3. Levou os 3, está aqui, ó. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a ficar atônito e angustiar-se. E disse a eles quem? A eles 3. Minha alma está cercada pela tristeza até a morte, permanecei aqui e vigiai. Então ele deixa os 3. Primeiro estavam os 8 mais afastados. Depois ficaram os 3 e ele se afasta um pouquinho só. Um pouco, mas ainda no campo de visão, né? Diz assim, ó, fiquem aqui, vigiem, e ele vai um pouco mais à frente. Indo um pouco adiante, prosternava-se sobre a terra, até porque Pedro viu, não viu? Ele estava no campo de visão ou não estava? Pedro viu que Jesus se prosternou, ou seja, ele reverenciou a quem? Aquele a quem ele iria se dirigir, a Deus. Ele ia fazer uma prece e se colocou numa posição de reverência a Deus. Pedro viu, tanto viu que contou para Marcos, e Marcos registrou que Jesus prosternou-se. Estava travando, Renata? Travou para vocês, meninas, o nosso vídeo? Não. Então, olha, Renatinha,
Depois você pode repassar, quando tiver a gravação, e rever, tá bem? Deve ter sido a sua internet, meu anjinho. Mas não fica triste, não, já está tudo gravadinho. Indo um pouco adiante, prosternava-se sobre a terra e orava para que fosse possível passasse dele a hora. Ora. Isso, ele tira essa conclusão pela exata fala de Jesus. Ele interpretou literalmente, e nós estávamos falando o quê? Que havia um plano, não é? Jesus fala coisas para que seja o quê? Ouvido e depois registrado. E nós iremos consultar os registros século após século, após século, após século, como estamos fazendo hoje, mais de 20 séculos depois. E aí aqui, se fosse possível, passasse dele a hora e dizia: Pai, tudo é possível a ti. Olha, ele está fazendo uma prece a Deus num momento de testemunho extremo. Para quem essa visão é importante? Para ele? Esse era um testemunho extremo para ele? Não. Esse é um testemunho extremo na nossa visão. Nós que temos horror da morte. Temos ou não temos? Nós temos. Ah, mas a morte é uma passagem. Ah, mas a morte é só sairmos daqui, irmos para o mundo espiritual. Nós sabemos disso, não sabemos? Mas vamos morrer amanhã. Então, um pouquinho mais de tempo, por favor, por favor. Nós não ficamos muito confortáveis. A morte, e imagina, isso hoje, imagina 2000 anos atrás, como era esse sentimento, não é? Então, Jesus, ele, como mestre que é, ele utiliza nossos próprios sentimentos para nos ensinar, para que seja uma ferramenta didática, somando na lição que ele quer dar. Porque ele está falando para espíritos imortais, e nós ainda sequer nos demos conta plena disso. Nós temos aqui, olha, intelectualmente nós sabemos disso. Nós acabamos de dizer que se alguém disser assim, olha, você só tem mais 6 meses de vida. Olha que frase tenebrosa ainda para o ser encarnado, não é? Porque não está... Se alguém diz para nós que nós temos 6 meses de vida, nós somos imortais? Quem tem só 6 meses de vida não é imortal, é mortal. E a gente casa nessa ideia. Só 6 meses de vida. Isso é terrível. Eu concordo. Se a gente recebe isso e diz assim, opa, estou indo para casa, estou indo mais cedo, recebi liberação da diretora, estou indo mais cedo para casa. Mas é natural que seja assim. Ninguém quer deixar os amados que aqui estão. Ah, mas tem amados lá também esperando. Não importa. A gente não quer deixar os amados que aqui estão. Nós estamos há muitos anos, nós que já vivemos mais um pouco, não é? Nós estamos há décadas e décadas aqui já. Estamos tão acostumados com essa referência que quanto mais tempo aqui estamos, mais é cômodo. É cômodo estarmos aqui. Na nossa atual, né? Esse mundo aqui é um mundo de provas e expiações. É um mundo muito nivelado para o espírito imperfeito. Aqui a gente se sente em casa. Mas é um mundo de... Se chegasse um espírito feliz, mas o mundo de vocês é tão grosseiro, é tão materializado, é tão isso, é tão aquilo, e a gente diz o quê? Engraçado. Me sinto tão à vontade, me sinto em casa ali. Eu costumo dizer que se a gente fosse levado para esferas celestiais, nós íamos achar extremamente entediante, chato. Então, assim, gente, não tem nada aqui, não? Não tem Netflix? É claro que diz assim, gente, eu trouxe um adolescente para essas regiões
celestiais, adolescente é aquilo, somos nós ainda espiritualmente. Caminhando para o nosso final, não é? Vamos ver a oração que Jesus fala em voz alta para ser ouvido por aqueles que não estão ali, estão só ali, olha. Ali, não estão muito longe, estão ali. Pai, tudo é possível a ti. Vamos anotar, porque em hora de testemunho essa prece cai bem, hein? Essa prece cai bem. Vamos anotar, botar uma cola. No momento de testemunho, a gente vai, pega a cola e faz essa prece. Pai, tudo é possível a ti. Afasta de mim essa taça, essa situação difícil. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Uau, que lição, hein? A gente já não gostou da prece. O que a gente quer? Pai, que seja o que eu quero. Afinal, eu sou seu filho, deixa isso para lá. Me faz esse agrado. Mas não é essa a prece de Jesus. Por que ele diz que seja feito o que Deus quer? Porque o que Deus quer é perfeito, é o melhor, é a melhor história para nós. Ele vem, ele ficou lá, pediu para eles ficarem vigiando, né? E ele vai. E os encontra dormindo. E diz para quem? Diz para Pedro: Simão, dormes? Aquele que disse que morreria com ele, não consegue nem ficar acordado. Simão, tinham 3. Tinha quem? Pedro, Tiago e João. Mas ele fala com Pedro. É Simão Pedro. Simão, dormes? Nenhuma hora foste capaz de vigiar? E aí ele diz aquela frase que nós repetimos sempre, 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 sempre. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é? Então, nós, nesse mundo materializado, nós ainda estamos frágeis para testemunhos que nos exijam muita virtude do espírito. Ainda é assim, por isso que Jesus diz isso como um fato, que o espírito está pronto. Está pronto por quê? Porque já tem o evangelho. Mas ainda temos aquele homem velho dentro de nós, a carne fraca. Nós estamos ainda muito materializados.